Começou. Muito bem, sejam muito bem-vindos. Não, tu vai ter que fazer de novo, né? Ficou delay de 10 segundos, pô, é muita coisa. Não, mas eu corto, fica tranquilo. Tá bom, então vai lá agora, como se nada tivesse acontecido, vai. Então tá bom. Sejam bem-vindos a mais uma Agenda em 9 Fit. Hoje nós estamos aqui na nossa quarta edição do nosso programa, tentando melhorar. Eu sou o Léo Valério e fui convidado pelos nossos coaches para ser o facilitador dessa ferramenta que vai levar informações da nossa equipe para a nossa equipe e da nossa equipe para o mundo. Hoje, além de estar aqui com os nossos coaches Alex Cunha e Elton Carlos Vieira, estamos também com uma atleta muito querida da nossa equipe, que é a Poliana Vasconcelos, que teve aí a chance de representar a instituição dela, o nosso estado e a nossa equipe numa competição muito bacana que aconteceu no Canadá, na cidade de Winnipeg. Vou passar a bola aqui para o Alex fazer as boas-vindas, depois o Elton, e aí a Poli entra contando tudo como é que foi para a gente. Vamos lá. Na verdade, vou dar só uma boa noite geral, agradecer o convite da queridíssima Poliana, nossa maratonista, adora correr longa distância, depois algumas perguntinhas dentro dessa abertura que eu estou fazendo, então é só agradecer a presença de vocês. Vamos lá, sou Elton Vasconcelos, fisioterapeuta e treinador físico. Obrigado mais uma vez aí ao Léo, ao Alex e agora a Poliana, uma convidada especial, uma grande atleta, não só de corrida, não só de maratona. Conheço um pouco do crossfit, conheço um pouco do futebol e fale mais sobre a sua vida de esporte, hein, Poliana? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite de estar participando desse projeto tão legal. Já parabenizei antes, parabenizo aqui ao vivo. E dizer que, como eu fiz uns comentários anteriormente, eu nunca imaginei, a essa altura do campeonato, da vida, da idade, enfim, poder participar de um evento mundial, representando a minha instituição, Corpo de Bombeiros, Segurança Pública do Estado de Rondônia, Brasil, no Mundial, onde teve a participação de vários países, enfim, de policiais e bombeiros de vários países, representar a instituição que é a minha segunda casa, que é o Corpo de Bombeiros de Rondônia. Então, eu fiquei muito feliz, foi uma experiência, assim, uma virada de chave, como eu costumo comentar entre os meus amigos mais próximos, quando perguntam, eu falo, gente, para mim foi uma virada de chave, porque eu sempre gostei de correr, eu comecei a correr por volta dos 19 anos, quando eu já não podia fazer outra atividade física por conta do horário, eu tinha que trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade à noite, não tinha, assim, praticamente tempo para nada, estudava para concurso, então era uma tripla diária, dormia pouco, e aí qual o esporte que poderia ali estar associando a questão do meu tempo com dessa não obrigatoriedade de estar, numa academia, enfim, num local específico. E aí foi a corrida escolhida, me apaixonei e hoje, a essa altura do campeonato, fiquei muito feliz de estar representando a instituição, o Brasil, o Estado, em outro país. Que, diga-se de passagem, eu me senti atleta, gente? Porque eu olhava para o lado na preparação da corrida, você via aquele o pessoal de sunguinha num frio de manhã, 6 horas da manhã, num frio, e o pessoal de sunguinha, sabe aquele pessoal que corre mesmo, atlético, assim, magrinho, E assim, eu não sou tão magrinha, eu tenho uma massa, como eu já até conversei com o nosso coach aí, o Alex, eu tenho uma massa que, querendo ou não, para a corrida, ela pesa um pouquinho, Aí eu olhei para aquele pessoal e falei, cara, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, porque tem muita gente boa aqui, policiais, bombeiros de outros países, você olhava assim, o pessoal tem cara de corredor mesmo e tal. E aí eu botei na minha cabeça de que eu faria diferente dessa vez, Vou começar falando da corrida, depois eu me apresento um pouquinho melhor sobre a questão da profissão. Eu estou um pouco empolgada com essa questão da corrida, gostaria de passar essa energia para quem está aí assistindo, E quando eu comecei, eu pensei, geralmente eu começo a corrida aquecendo, Aqueles 2 primeiros quilômetros ali, aquecendo, e depois vou entrando no ritmo. Quando de cara eu vi que só tinha corredores profissionais praticamente, das suas instituições, eu olhei e falei assim, não vai dar para eu aquecer não, eu vou ter que sair vou ter que sair disparada, E
e tentar manter. Então, a técnica que eu utilizei naquele momento foi essa, de tentar manter o ritmo um pouco mais alto durante todo o percurso. E não é à toa que a gente faz planilha, que a gente treina, que a gente participa de outras competições aqui já no Brasil, né? A gente voltamos, né? Com o pessoal da Inova, a gente foi para a Maratona do Rio um pouco antes, então serviu experiência para mim também. E aí eu consegui manter um ritmo bom, acho que até quase 15 quilômetros ali. Depois dei uma quebradinha, porque eu estava gripada, adoeci no segundo dia que eu cheguei em Winnipeg. Eu já peguei uma gripe, mudança de clima, frio. Eu ainda corri um dia antes, 2 dias antes, eu fiz um reconhecimento ali de clima, corri um pouquinho para me adaptar ao clima, mas mesmo assim gripei. Então teve essas questões também que prejudicaram um pouco o desempenho, mas que não deixei abalar, não. Foi desistir, como eu sempre digo, desistir não faz parte, e foi. Eu consegui manter o ritmo bom até 14, 15 quilômetros ali, já num ritmo alto, e quando eu dei essa quebradinha, coloquei um gel ali para dar uma aguentada, eu não estava conseguindo respirar, só puxando e soltando pela boca por conta da gripe, e até para a questão de ingestão de carbo foi um pouco difícil. Mas fiz a ingestão, demorei 1 quilômetro mais ou menos ali para recuperar o ritmo e consegui manter. E graças a a tudo isso que me manteve ali firme durante o percurso, eu consegui ficar entre as 5 primeiras, né, da categoria, e só tinha eu de brasileira entre as 5. Então, assim, para mim, como eu disse, foi uma virada de chave. Foi dizer assim, a essa altura do campeonato, né, já não imaginando mais superar, fazer recorde pessoal e tudo mais, eu consegui meu recorde pessoal na minha maratona. Eu consegui superar as adversidades que foi o frio, que foi a gripe, que foi não estar respirando bem, né? E consegui ficar entre as 5 primeiras. Então, assim, só mostra que realmente desistir não é a melhor opção, mesmo diante das dificuldades, e que sim, todos nós somos capazes, né, de superar nossos limites, de realizar nossos sonhos. Para mim, particularmente, foi a realização de um sonho. Eu sempre tive vontade de fazer uma corrida dessa internacional, meia maratona ou maratona, e abriu as portas, né? Foi a primeira realização desse objetivo. Então, eu estou muito feliz. Foi a prova de que nós somos capazes, é só dedicar treino, é só, né, ter essa questão também do acompanhamento dos coaches, e aqui eu agradeço o Alex, aí, o Elton, que montam a minha planilha e que acreditam nas minhas loucuras também, né? Que eu sempre falo assim, olha, eu troco muito feedback com o Alex, falo assim, olha, meu próximo desafio é tal. Ele bora e assim, bota fé nessa minha vontade de estar sempre cumprindo os desafios, né? E eu acho que isso me dá um gás também em outros aspectos da vida, né? Pessoais. Então, eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada com tudo isso. E, assim, para mim foi superação. Foi superação e também foi a realização de um sonho. Então, assim, após falar um pouquinho da corrida... Para abrir, para a gente interagir um pouquinho, funciona assim, para o pessoal entender, né, que você foi para o Mundial de Policiais, né, e de Bombeiros, né, militares do mundo inteiro. Eu estou aqui com o resultado aberto, e aí, assim, só para o pessoal de casa entender, ó, tem gente do Canadá, Israel, Bélgica, China, Hong Kong, né, ó, China... Aí tem Nova Zelândia, tem Espanha, tem Filipinas, Reino Unido. E aí você, na sua, você ficou em quinto, né, na sua faixa etária, foram 56 atletas do mundo inteiro correndo, né, só para o pessoal entender aí de casa. E você, entre as 56, no geral, ainda ficou em 14ª, foi a 14ª mulher no geral. Então, assim, foi um resultado, né, sensacional. E, assim, a gente sabe que os bombeiros militares, ou seja, né, Forças Armadas ou Força de Segurança Pública, ela tem dentro da sua formação, uma formação física muito estruturada, né? Tanto que a gente tem os TAFs, né, que são os testes de aptidão física. Então, só para a gente entender que tinha muita gente ali nessa sua prova capacitada. Então, só para a gente
nivelar um pouco o teu desempenho, que foi extraordinário. Isso. Então, eu comecei falando da corrida e agora eu vou me apresentar um pouco. Eu sou primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia e fui para essa competição mundial, que é o World Police Fire Games, que é realizado para polícias e bombeiros, né, do mundo inteiro, e é realizado a cada 2 anos. Teve ano passado e esse ano, por conta da pandemia, eles realizaram um evento ano passado e esse ano repetiram. E o próximo só em 2025. Então, assim, foi bem... Esse ano parece que teve mais... a cada 2 anos, isso. Legal. Então, esse ano teve bastante participante. Eu vou abrir um adendo aqui, até para falar, você falou da quantidade de participantes na minha categoria, da minha classificação geral na corrida, né, no feminino. Bastante mulheres para o Mundial, é muita gente. Para o Mundial é muita coisa. Então, assim, eu vou abrir um adendo para falar, inclusive, sobre essa questão do aspecto físico, às vezes, né, que a gente, aquele ditado assim, ninguém dá nada por mim. Aí eu vou lá quietinha e faço a minha parte, né? A gente faz a nossa parte, né? A dedicação. E eu lembro que foi um episódio que me marcou e eu vou compartilhar aqui, porque eu acho que vai agregar em alguma coisa para alguém, né? E eu lembro que quando acabou a prova, a brasileira e eu não lembro se era da Bélgica agora, não lembro. Estávamos as 3, praticamente no mesmo ritmo. E a gente passava as 3, assim, uma passava, depois a outra passava e ficava naquela, né? Foi assim a corrida inteira. E pro final, depois que eu recuperei dessa quebra que eu tive, eu consegui ultrapassar as 2. E a brasileira que ficou atrás de mim, ela no final da corrida me parabenizou e falou, cara, você foi muito bem, parabéns e tal. Eu fiquei muito feliz com isso. Mas também teve... o pessoal do DF tinham bastante representantes lá, né? Pessoal da PCDF, Bombeiro DF. E aí eu lembro que eu me apresentei para elas, fui parabenizar todo mundo. E aí, antes de sair o resultado, eu cheguei nesse grupo, né, de militares do Distrito Federal e perguntei para as meninas, né? Falei, gente, vocês já viram o resultado? Saiu e tudo mais? Estava aguardando aquela ansiedade, né? E eu nem esperava, sinceramente, assim, ficar entre as 5, nem esperava ir tão bem quanto eu fui, porque eu vi muita gente boa e eu fiquei naquela, né? Vamos ver. Mas, e elas olharam para mim e falaram bem assim, porque a gente tinha um número de peito e atrás das costas tinha um número da categoria, né? Mais 35, mais 30, entendeu? Nas costas. E aí elas olharam para mim, olharam para minha categoria e falaram bem assim... já saiu o resultado, tá naquele mural ali. Apontaram para o mural e falaram bem assim, mas a sua categoria foi a mais concorrida. Tipo assim, você não vai classificar. A sua categoria foi a mais concorrida de todas. Aí eu, valeu, obrigada, eu vou lá dar uma olhada, valeu, tchau. Tipo assim, poxa, né? Tá bom. Quando eu cheguei, que eu vi que eu fui a única brasileira a ficar entre as 5 e a tabela saiu, classificação geral, mas lá na hora só que saiu a classificação até o 5º lugar. Eles não lançaram o geral, né? Lançaram só até o 5º e a medalha até o 3º. E aí, quando eu vi que eu estava entre as 5 e a única brasileira, nossa, eu dei um grito de alegria, porque aquilo foi um desabafo meu, foi uma resposta para aquele comentário maldoso, de repente, que teve ali, né? Nossa, mas a sua categoria foi a mais concorrida, né? Tipo, você não... né? E quando eu vi o meu nome ali entre as 5, eu fiquei muito feliz pelo desempenho. E também para dizer, gente, não façam isso. A gente está aqui torcendo um pelo outro, não existe, né? Isso existe, lógico, que a gente quer superar nosso limite, a gente quer, mas eu estava ali numa boa, torcendo por todo mundo, que essa é a energia da corrida, né? Então, assim, foi uma lição, eu creio que para elas e para mim também, de talvez até acreditar mais no nosso potencial, né? A gente precisa. Na verdade, Poli, você falando aí sobre Mundial, o Alex falou da importância e magnitude de um evento como esse, né? De ser mundial, de participar vários países, né? E eu, igual você, se realizou pessoalmente fazendo mundial, né? Eu, graças a Deus, consegui fazer 3 mundiais de triatlo. E eu falo muito da experiência do patinho feio, né? Brasileiro, de Rondônia. Aí o cara fala, mas Rondônia mesmo? E aí fica naquela, né? Eu sou goiano, né? Mas falo que eu fui criado no Brasil todo e eu falo muito isso.
Eu moro em Rondônia, eu treino em Rondônia. E aí os próprios brasileiros falam, triatleta em Rondônia, igual você falou, meio maratonista, será que vai ter uma condição de se superar e de ficar bem? Igual você falou, muitas vezes nem fisicamente a gente está estruturado para uma corrida, mas ninguém sabe o quanto você parou para fazer aquele treinamento. Só você sabe. Isso assim, é até de emocionar, porque assim, eu sofri isso. Quando a gente viaja, só em viajar com a camiseta do Brasil, com o estado, fala, mas tu é de Rondônia? Fica naquela brincadeirazinha, fala assim, mas tem triatlon, tem maratonista, corredores, né? E, mais uma vez, com palavras garrafais, parabéns por representar a Rondônia, parabéns por representar o Brasil, porque isso é muito legal. Isso é muito, como é que eu posso falar, gratificante, naquele momento você falar, dê a largada, dê a chegada e falei, representei meu país. É muito bacana. Parabéns mais uma vez, quero deixar registrado aqui. Esse entusiasmo teu não é à toa. Poucos do mundo vão conseguir vivenciar isso. Imagine de Rondônia por estar lá. Então, fico muito feliz de você estar com a gente, no nosso time, e tenho a certeza que isso é do peito mesmo, porque a gente vivenciou isso aí, cada quilômetro teu. Obrigada. Eu também queria falar, Poli, que é muito empolgante de escutar falar, sabe? Esse teu depoimento, ele é vibrante, assim, ele inspira a gente de várias formas. Então, eu estou muito feliz de estar ouvindo tudo isso que você falou, tá? Parabéns de verdade, foi um resultado expressivo. Você fez bonito. Realmente, eu imagino que isso deve acontecer, como o Elton falou, né? Quem já sai daqui já sai como eles chamam de underdog, né? É o patinho feio, é o que ninguém espera nada, né? E você fez o que o atleta bom tem que fazer, né? Respondeu correndo, não foi de outra forma. Então, meus parabéns. Agora conta pra gente também mais um pouquinho, além da corrida, o que mais que você foi fazer lá? Conta aí. Ah, sim, né? Na verdade, o principal esporte que eu fui representar junto com a equipe foi o futebol feminino, né? Nós fomos inscritas no futebol feminino, que é o time Paladinas de Rondônia, que representa a segurança pública do estado. Então, nós tínhamos bombeiras, né? 2 bombeiras, tínhamos policiais militares, policiais civis, policiais penais e polícia rodoviária federal. Então, nós tínhamos de toda a área da segurança pública representantes no time de futebol feminino, né, Society. E aí, nós, quando fizemos a inscrição, tiramos visto, corremos atrás de treinador e tudo mais, no meio do caminho surgiu a informação da meia maratona. Então, foram 2 esportes que a gente fez, no caso eu e mais uma, né? Teve a Major Cleíssa, que é da Polícia Militar, também participou da meia maratona, né? Tô E aguardando aí, ela na equipe, hein? ela já fiz o convite, já estou tentando ela. Eu falei, olha aí o resultado, então vamos, porque ela também bateu o RP dela, mas não conseguiu ficar classificada, né, ali. Mas também foi uma experiência incrível, ficou feliz demais por estar num evento tão grande. E eu falei, vamos para a Inove porque treinar com a gente é diferenciado. Já botei pilha. E aí, então, assim, a gente foi para o evento, na verdade, inscritas para o futebol. E aí, quando a gente viu que tinha meia maratona, já aproveitei, que é a minha paixão mesmo, assim, é a corrida de rua, né? Já fiz a inscrição e deu bom nos 2, porque no futebol nós fomos para as quartas de final ainda, né? Ficamos classificados ali, só que eu vou falar, viu? O pessoal de Quebec, as meninas, gente, tem que dar o parabéns. Inclusive, no final, a gente torceu por elas, porque a gente tem que reconhecer quando um time ele é bom e elas são boas, mereceram o primeiro lugar. Nós não temos assim, a gente tem que ter a humildade, né, a sabedoria de reconhecer um atleta, um time, enfim, quando ele é realmente melhor treinado, né? E elas estavam melhores treinadas do que a gente. Nosso time, infelizmente, a gente teve pouco tempo de treino, tivemos alguns problemas técnicos para levar o nosso treinador, então nós fomos só as meninas, sem treinador, sem ninguém, né, para estar nos auxiliando. E aí, mas deu bom do mesmo jeito, porque se tem uma coisa que eu posso dizer de Rondônia é que a gente tem raça. A gente tem raça, a gente vai até o fim, a gente dá o sangue, a gente faz acontecer.
E, por incrível que pareça, nós fomos parabenizadas pelas meninas do DF, que também tinha o time de Brasília lá, né, do Brasil, de Brasília, e tinha as meninas de Hong Kong, do Quebec, né, do Canadá, e parabenizaram a gente, porque foi expressiva a nossa evolução. As meninas já tinham ido ano passado, né, do ano passado para cá. Então, eu também fui indicada aí pelo time como a zagueira de destaque, né, da competição. Então, é um esporte que eu também tenho uma paixão e que, graças a Deus, consegui me destacar também. E eu só felicidade, só agradecimento mesmo. O time, agora, inclusive, eu gostaria de abrir um adendo para falar sobre isso. Hoje nós estivemos lá no Femeron para fazer uma campanha de doação de sangue, né? O time tem essa questão dos projetos voluntários e tudo mais, então nós fomos hoje cedo fazer doação de sangue, a importância disso, temos outros projetos sociais que queremos colocar para frente, porque o time Paladina já diz, é guerreira, é a que faz a diferença, então a gente quer fazer jus ao nome do time. Então, só gratidão pela oportunidade de terem me convidado a essa altura do campeonato para participar de um evento no futebol e ainda poder participar da minha maratona lá e trazer um ótimo resultado para a gente, né? Estou feliz. Pode aproveitar que bom. o Poli para falar dos investimentos do pessoal que te apoiou, te ajudou com o translado, com passagem, né? O governo. Sim, nós primeiramente tivemos o apoio do governador, né, Coronel Marcos Rocha, tivemos o apoio da Secretaria de Segurança, Coronel Vital, Seja o Céu, né, eu até anotei para não esquecer de ninguém, gente, então eu vou ter que ler alguns nomes, tá? A Seja o Céu, o Júnior Lopes, né, que é o secretário, e nós tivemos, que eu acho que é o principal, a gente precisa também valorizar esses políticos, né, que a gente fala, os nossos legisladores, enfim, que foram 2 deputados que puseram de emenda parlamentar para custear a nossa passagem e hospedagem. Então, o doutor Israel Martins, o doutor Laerte Gomes, o deputado Laerte Gomes e o deputado Edevaldo Neves. Foram os 2 que disponibilizaram emenda parlamentar para custear isso, que não é barato, né? Uma viagem internacional, né? Enfim. Então, os 2 deputados custearam. E o presidente da Federação de Futebol Society, Israel Martins, que correu atrás de fazer acontecer, né? Decreto de viagem, de correr atrás dessas emendas parlamentares, de botar mesmo o projeto para frente. Então, só gratidão a ele. E também ao Celestino, que foi quem treinou a gente aqui. Infelizmente, por problemas técnicos, não pôde nos acompanhar, mas foi quem fez essa evolução acontecer, do último resultado do ano passado para agora, né? A gente conseguir ir para as quartas de finais. Então, o Celestino também tem que agradecer. Agradecer também o Carlos Gomes, abrir um adendo aqui para falar, que ele é o treinador do time de futebol masculino. E aí, como nós estávamos sem treinador lá, ele participou com a gente dos horários que não batia com o jogo do masculino, ele participou com a gente e foi, assim, extraordinária a participação dele, de dicas, de falar na hora o que fazer, o que não fazer, porque tinha hora que a gente estava perdida. Sem um treinador é difícil, né? Você jogar bola, se tem alguém orientando, chamando às vezes a atenção, não vai, fica e tal. E ele fez esse papel nos jogos que ele pôde participar com a gente, então só agradecer também. E eu acho que é isso. Celestino Carlos Gomes. E agradecer a vocês, né? Que, querendo ou não, quem me dá... outra intitulação que eu recebi, e isso eu devo a vocês e ao coach Anderson Jones, né? Lá que é meu coach de CrossFit, mas que me ajuda no fortalecimento também. Vocês e a ele, por quê? Eu fui no futebol e me intitularam como o pulmão do time. Né? A única que não saiu em momento nenhum dos jogos, todos os jogos, os 2 tempos. Na defesa ali, consegui manter, né? Ia, voltava, ficava ali, porque o condicionamento, né? Então, o condicionamento vem do quê? Do treinamento. E eu devo isso a vocês. Lógico, a ele que me ajuda no fortalecimento. Então, ó, ninguém é nada Cardio tá em dia, né? Ninguém é nada sozinho. Eu acho muito importante falar também dessa preparação física, Poliana, que é fruto do teu esforço, né? Eu e o Alex somos facilitador, o professor Jones, o pessoal do UD lá do CrossFit, somos facilitador do treinamento
porque a tua persistência é muito bacana, a sua disciplina, a sua determinação. E falar também um pouquinho dessa parte política, puxando um pouquinho no contexto que eu falo ídolos, né? Eu falo muito aqui em Rondônia, assim, se a gente perceber que pessoas viajaram pelo mundo afora com o esporte, com certeza aquele de 12 anos, aquele de 10 anos, aquele de 15 anos, falar, vou treinar para um dia eu poder viajar e fazer isso. Vou treinar para ser um atleta. Então, eu falo muito que o esporte, ele é muito importante nessa fase. Então, essa parte política, mostrar que é possível pessoas de Rondônia representar o Brasil e no mundo, no Mundial, então é muito importante, eu fico muito feliz. Eu falo muito isso, porque eu já participei por recurso próprio, e vendo você, eu fico muito feliz das pessoas estar poder ajudando pessoal de Rondônia, pessoal a praticar o esporte e conseguir viajar e fazer isso. Fico muito feliz por isso. Legal, agora nós estamos chegando aqui. Quando a gente está falando de coisa boa, coisa que a gente gosta, o tempo voa, né? 25 minutos já. Mas assim, Então agora a gente vai entrar aqui numa parte de perguntas e respostas rapidinhas, tá, Poli? Tá. Primeiro eu vou fazer uma pergunta que eu tenho uma dúvida. Eu quero saber quando que você começou a praticar esporte e qual foi o seu primeiro esporte? Conta pra gente. Por incrível que pareça, meu primeiro esporte, eu comecei no taekwondo quando criança, mas assim, fiz poucas aulas, então foi só para iniciar no esporte. Mas eu comecei a investir, foi no futsal, na época da escola, foi no futsal. Participava de Joé, Metropolitano, sempre ali na zaga, né, sempre ali como fixo. E eu acho que foi esse histórico, né, eu participei também de futebol, de futsal, na época do CFO, né, o curso de formação de oficiais, que eu fiz em Goiás, e aí eu representei Goiás e o estado de Rondônia, Maceió, nos jogos acadêmicos das polícias e bombeiros de todos os estados, e representei em Brasília também, 2018 Maceió e 2019 em Brasília. E nós fomos campeões, na época, nos dois. Então, nós somos bicampeões nos jogos acadêmicos, de cadetes, né, do Brasil. Então, assim, coisinha lá, plantada lá na época, né, da adolescência, vem surtindo efeito até hoje. Então, foi o Trazendo futsal. fotos agora, né? Tem alguma pergunta, Alex? Eu tenho do universo da corrida agora. Qual é a corrida? Não vale o Unipeg, tá? Qual foi a corrida aí pode ser duas, né? A corrida mais marcante e se você tem lembranças da sua primeira corrida. A mais marcante, assim, Não vale eu vou o pé. vou mencionar a que eu senti que foi um período difícil da minha vida, que eu acho que foi um período difícil para todo mundo, que foi logo pós-pandemia. Todas as minhas corridas, né, competições e todas as que eu faço, até as que eu faço diariamente, elas me ajudam em alguma coisa, em algum aspecto emocional, psíquico ali, né, me ajudam. Mas essa foi a São Silvestre. A primeira São Silvestre que eu participei foi a primeira depois da pandemia e foi a que me marcou, porque eu estava voltando de uma situação, assim, pessoal muito difícil na época e tinha a questão da pandemia. Não, então, participar daquele evento pela primeira vez, pós-pandemia, ver aquelas pessoas irem para a rua, gritar, torcer por você, que não é ninguém para eles, assim, que é um desconhecido total, aquela energia da comunidade ali gritando, e todo mundo indo, cantando e gritando, aquilo para mim foi a mais marcante, sabe? Foi assim, falei, cara, eu tô no esporte certo, que é isso que eu quero vibrar, é isso que eu quero para minha vida. E eu acho que é por isso que eu me empolgo tanto quando eu participo de um evento, sabe? E foi a São Silvestre, pós-pandemia, foi essa. Excelente Agora, resposta. as perguntas, né? A outra não. Não, Qual era foi a assim que eu outra? lembrava da primeira pergunta. Ou da primeira corrida, perdão. Se eu lembrava, se eu lembro, sim, eu lembro. A primeira quando eu decidi fazer, né, começar a correr, eu lembro que eu escutava, minha família é praticamente toda evangélica, né, então eu escutava, na época eu tinha começado a estudar para concurso, trabalhava o dia inteiro, né, estudava à noite, e eu lembro que foi meados de 2016, 15, não, peraí. Não, tem mais, gente. Foi 2006. Calma aí. Faz tempo. Foi 2005, 2006, mais ou menos, por aí. E eu lembro, não lembro a data exatamente, mas eu lembro o ano, né? Quando eu comecei.
E aí, eu lembro que foi marcante, porque foi quando eu tive esses insights, assim, é uma mensagem de Deus, é uma coisa, é um sinal, é alguma coisa. Então, foi nessa época que eu acho que minha primeira corrida, acho que foi em 2005, 2006, por aí, acho que foi finalzinho de 2005, e foi numa época dessa também que marcou. Beleza. Elton, alguma perguntinha? Eu achei importante, eu acho que falar, igual ela falou aí, da questão da viagem, né? Sentiu muito cansaço e para se adaptar lá, né? Falar um pouquinho dessa experiência, da dificuldade que é se adaptar em uma viagem. E o que eu muito falo que quando viaja para brasileiro, para mundial, para provas fora, é da ansiedade que cria, né? A gente usa a palavra expectativa, né? Você está treinado, mas você fica na expectativa da prova. Sim, então, eu cheguei 13 foram 4 dias antes da 27, nós chegamos dia 27 e a prova foi dia 30. Então, quando eu cheguei, a gente estava inclusive com aviso de tornado lá. A gente chegou no aeroporto, os celulares já começaram a alertar. O clima lá agora é verão. Então, durante o dia muito quente e à noite fria. Então, a primeira coisa, a dificuldade que eu senti foi a questão do frio. E aí eu gripei logo, com 2 dias eu já gripei. Então, eu tive essa dificuldade da respiração, né? Que ficou tudo congestionado. Mesmo assim, eu fiz um teste de 10K, uns 2 dias antes da prova, porque para mim, e eu vou abrir um adendo, vocês que são os profissionais da área, né, podem falar melhor, fazer esse comentário depois. Para mim, funciona muito bem a questão do aquecimento antes, do pré-prova. Tipo, eu correr 5 km, 6, assim, antes de uma prova, mesmo que seja uma prova longa, para mim, rende muito bem. Para mim, né? É uma experiência que eu já tive, inclusive na minha maratona do Rio, também fiz uns 5 km na época, uns 2 dias antes. E eu fiz isso agora, né? Só que eu corri um pouquinho. 30 minutos é ideal, zona baixa, perfeito. Eu corri 10K 2 dias antes da meia, lá, justamente para fazer esse reconhecimento, porque eu já estava gripada e estava frio. Então, estava oscilando. Tinha dias que durante o dia estava frio pra caramba e tinha dias que estava muito quente durante o dia. Então, assim, eu senti essa oscilação de clima. Então, eu fiz esse teste de 10K para mim ajudou no dia da prova, porque eu sentia a dificuldade da respiração e do clima na prova, mas eu já tinha ambientado um pouco antes. Então, para mim, isso foi importante. Eu acho que é importante. Gente, essa aqui é minha filha, ela está querendo participar também. Para mim, foi importante essa adaptação ao clima. Nós perdemos conexão, teve um monte de perrengue pré-prova, que também é importante ir com antecedência. Quem vai fazer prova fora, exterior, enfim, a Elton aí, Alex, vocês podem falar melhor. Foi a minha primeira, né? Mas ir com antecedência, porque perdemos conexão, teve perrengues, imigração, né? De passar por revista e tudo mais, então perdemos conexão, era para chegar de manhã, chegamos no final do dia, e o Winnipeg, então, assim, tudo isso interferiu, né? No emocional, interfere em tudo, né? Então, assim, teve isso também, é importante ir com a cabeça muito, muito tranquila, se tiver que passar perrengue, vida que segue, bora, e é isso, sabe? Então, teve perrengue, teve perda de conexão, teve gripe, teve adaptação ao clima, teve alimentação, gente, alimentação. Assim, Senhor, muito obrigada, Canadá, muito obrigada, mas como a nossa comidinha é boa. Gente, a nossa comida, eu não sabia que a nossa comida era tão boa, que saudade que eu tava. Então, assim, tem essa adaptação na alimentação também, inclusive do café da manhã, pré-prova. Vocês que são os especialistas sabem disso, que a gente já está acostumado ali a comer uma coisa antes de prova e tal. Chega lá totalmente diferente. E aí, como, não como, ou como assim mesmo, vou passar mal, não vai dar dor de barriga, não vai. E assim, deu. Deu pré-prova, deu uma dorzinha de barriga, normal. Gente, normalizem isso, é normal, tá? Normal. Ainda bem que banheiro químico tinha bastante lá, então teve isso. Então teve muita coisa. Foi muitos bastidores aí. Daria para contar aqui durante 1 hora, mas teve isso. Então é importante
trabalhar a mente para os perrengues que vão aparecer. Teve muita coisa, mas a gente conseguiu ali manter firme, a cabeça, mente tranquila e deu certo. Legal. Vou passar aqui então para as perguntinhas que a gente teve no Insta, para a gente tentar já terminar. Já estamos com 35 minutos, vamos tentar fazer essas duas perguntinhas aqui em 5 minutinhos. Um seguidor perguntou assim para você, Poli: quanto tempo para ser uma corredora top como essa aí da foto? Gente, olha, aí eu já eu não sei, né, gente? Eu não vou falar a minha idade aqui, que eu tá, né? Mas não é luta. Eu acho que para ser um bom corredor, todo mundo é um bom corredor, gente. Não existe isso. O meu bom né? Não é, eu acho que não é nem perto do bom que são vocês, por exemplo. Então, assim, eu acho que isso é muito individual. Para mim, o meu bom não é o bom das elites, né? Que eu sonho um dia chegar. Então, assim, eu nem sei como responder isso, sinceramente. Você já respondeu. Mas, Você falou que o bom é aquilo melhor que a gente pode ser. é isso, e eu trabalho muito isso, assim, eu sei que, eu vou abrir um adendo, muita gente acha que eu sou muito competitiva, né, porque eu sempre estou indo para as corridas, quase sempre vou para um pódio e tal, gente, assim, eu não tenho treta com ninguém, assim, a minha competição, ela é aqui, ó, ela é interna, toda vez que eu vou para uma corrida, não se chateiem comigo, porque toda vez que eu vou para uma corrida, eu quero superar o meu melhor. Eu fui melhor numa prova anterior, eu quero ir melhor ainda, mas é uma coisa minha, não é competindo com ninguém. Se isso dá pódio, se isso dá um bom resultado, ótimo. Se não der, ótimo também, porque foi o meu melhor, sabe? Assim, então a superação é aqui, é interna, é pessoal. Por isso que eu falo muito do recorde pessoal, do buscar o seu melhor. É aquele 1% todo dia. É aquele 1% todo dia, sabe? É isso. Show de bola. O outro seguidor perguntou assim: em termos de organização de prova, você achou que a prova do Canadá é melhor organizada do que as que a gente faz no Brasil? Gente, não, foi muito bem organizado, não tenho o que reclamar, mas assim, eu acho que as nossas coisas são muito bem organizadas também, Então, sim. o percurso, aqui também sempre tem, tinha numeração de peito com chip, aqui tem, banheiro químico, aqui tem, vamos ver o que poderia ter sido diferente. Resultado também rápido, aqui também temos. Alimentação, pronto, talvez um diferencial é que teve Gatorade e algumas coisinhas a mais pós-prova, né? Só, mas no resto, assim, não tem o que de comparar, né? Assim, a organização ali, ó, pare, sabe? Pare. Há uma coisa que eu achei interessante, mas que eu acho que é coisa do exterior mesmo, é que nos banheiros químicos eles têm a torneirinha, com um negocinho para você, sabãozinho lá, você lavar a mão, papelzinho, toalha, mas é outro mundo, né, gente? Assim, a gente ainda vai caminhar muito para chegar eu digo no Brasil, né, em relação a essas coisas, não sei se são todas, foi a minha primeira experiência que eu tive, né? Que eu achei incrível aquilo, mas foi só. É legal você falar isso. É legal você falar isso porque as corridas, as organizações brasileiras, elas são elogiadas, elas são muito boas no geral. E é isso que eu ia falar, não senti assim, nossa, coisa de outro mundo, meu Deus, que. Não, muito pelo contrário, as nossas corridas, ó. Deixa eu te fazer uma Parabéns. pergunta. Os pontos de hidratação lá, era a cada 3 quilômetros ou a cada 5 quilômetros? Não, era a cada 3 quilômetros. Ah, tá 3. legal, porque geralmente em países mais frios, assim, a cada 5 quilômetros. Mas vocês foram no verão, né? Talvez por isso tenha sido de 3 em 3. Foi de 3 em 3, por conta do verão. Tava muito quente, inclusive, depois. É isso que eu falei da questão do clima. De manhã, por exemplo, a largada foi 7 horas. Tava muito frio ainda, né? E aí, depois, acho que umas 7h30 para 8 horas, uma questão de meia hora, já esquentou muito. Então, tem tudo isso. Então, acho que pela questão do verão mesmo, né? Eles investiram um pouquinho mais. E aí, durante a prova, tinha Gatorade, tinha água, né?
Mas foi isso. Legal. Agora chegou uma última pergunta aqui, do nosso querido amigo Machado, perguntando o que você considera como o fator mais importante para ter feito seu RP no Canadá. O que eu considero mais importante, nossa, vou Se falar, foi a empolgação do momento, a preparação, o local da prova. eu vou falar o que me veio à cabeça todo o tempo. O que não me fez desistir, o que me deu um gás no final, o que manteve meu ritmo, que eu acho que de repente pode responder melhor. Foi pensar. Eu acho que a nossa mente, durante uma prova, ter a mente forte, porque o corpo vai cansar, né? O corpo vai cansar. Mas eu acho que está mais na mente, ele você dizer, eu vou terminar, eu vou conseguir e tal. Mas o que passava na minha cabeça, o tempo todo, do início ao fim da prova, que pode ser que responda, foi, eu passei perrengue pra caramba, mas eu tive a oportunidade de estar num lugar desse, um lugar lindo, um percurso, né? Lindo. Representar, olha a oportunidade, representar meu país, representar meu estado, representar a minha instituição e todos que colaboraram para eu estar aqui. Então, assim, todo tempo eu pensava isso. Olha o tanto de coisa que eu estou representando. Então, assim, eu me cobrei muito, e eu me cobro muito em relação a certas coisas. E aí eu me cobrava o tempo todo, eu não posso desistir, eu estou representando muita coisa. Então, assim, eu mantive a minha mente ali trabalhando isso, sabe? Isso me ajudou bastante. A motivação, a força de vontade de querer fazer uma boa prova, porque eu estava representando pessoas, sabe? Instituições, enfim, tudo isso. Eu acho que foi o para eu bater meu RP, para eu ter me saído bem, foi o feeling que teve. Show de bola, Poli. Então chegamos aqui aos 41 minutos da transmissão. Infelizmente, vou ter que pedir aos nossos queridos coaches agora para fazer aí uma palavra de despedida, depois a Poli, e aí eu faço o encerramento para a gente se despedir por hoje, tá bom? Vamos lá, Alex. Só agradecer a presença e essa transmissão de emoção é bem bacana, essa vibração. Eu acho que vendo esse sorriso vale mais do que às vezes as palavras, né? E você transmitir isso é sensacional para a gente. A gente é que agradece a confiança no nosso trabalho, na nossa vigilância, né, com vocês, que a verdade não é só a periodização de um treinamento, é o acompanhamento, né, de várias situações. Elton? Agradecer, igual o Alex falou, eu acho que é importante a gente falar, ela falou bastante aí da representatividade, né? Obrigado, Poli, por representar o Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros aí e a toda a instituição e, de certa forma, representar muito a Inovfit como assessoria, né? Fico muito feliz de você ser exemplo. A gente usa a palavra farol, né? Que você vai abrindo os caminhos para outras pessoas para perceber o quanto é importante o esporte na vida de uma pessoa, né? Ela transforma pessoas obesas e sedentárias em pessoas ativas, muitas vezes pode continuar obesa, mas saudáveis, pessoas que superam seu tempo, né, com performance, igual você fez, e o que a gente fala, vai abrindo caminhos e vai iluminando as outras pessoas e transformando a vida, né? Então, obrigado mais uma vez, Poli, por estar com a gente, pela parceria, pela amizade, que eu acho que isso também transforma, né? O esporte, ele transforma o vínculo de amigos, o vínculo dentro da instituição do seu trabalho. Eu acho que isso é importante para a gente frisar aí, além de um esporte, por isso que a gente fala muito mais que uma planilha, um contexto geral sobre um esporte. Obrigado. Obrigada. Legal, Poli, suas considerações finais. Tá, gente, então, só agradecer, né, todo o apoio que tivemos, né, do Estado, e aqui um adendo para a família Inovfit, né, eu vou falar em nomes, porque de 3 pessoas que eu tenho que agradecer, né, que foi a Alessandra, a Thaís e a Poli, que foram atrás, eu estava lá no Canadá, eu acho que vocês sabem disso, elas foram atrás de doadores, enfim, fizeram uma correria danada para eu conseguir fazer a inscrição na meia maratona aí do dia 3 de setembro, né, que é da Independência,
Então, só, gente, é o que você falou, é mais que uma família. E assim, eu no dia, cara, eu quase chorei de emoção, porque eu não imaginava, assim, lógico, a gente tem amizade, mas eu nem comentei, eu nem falei que eu queria participar, nem nada, e já foram mandando lá no grupo, e, gente, pode participar, alguém para doar, não sei o quê. E eu falei, caramba, como assim? Então, eu fiquei muito feliz, gratidão. Eu acho que a palavra é essa, é gratidão. É o que fica. E uma frase que eu uso muito, a questão que você falou de motivar, de incentivar outras pessoas. Eu uso muito uma frase, que é a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, quando você faz e mostra que é possível, outras pessoas automaticamente se veem inspiradas a fazer também. Então, é isso, gente. Obrigada. Show de bola. Então, assim a gente se despede. Foram 45 minutos que eu ganhei na minha vida, sabe? Muito empolgante, muito bacana escutar esse depoimento, saber que é possível você, com o esporte, transformar a própria vida e das pessoas à sua volta. E é com essa mensagem que eu fecho essa transmissão e peço a todos os nossos atletas, amigos que vão acompanhar, para deixar o like, fazer os comentários, fazer perguntas, participar. Essa ferramenta aqui, ela é para a gente, ela é feita pelos atletas para os atletas, para a gente se conhecer, trocar experiência, evoluir. Poli, muito obrigado. Eu vou ficar muito feliz em repetir essa experiência com você para você contar outras histórias, tá bom? Uma última pergunta, Poli. Amanhã tem treino? Tem. Amanhã tem treino. Então, vejo vocês no treino, meus queridos. Até amanhã. Até amanhã.